Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de licitações para iniciante, a nossa sétima e última aula. E primeiramente, parabéns para você que está aqui, para você que se comprometeu, para você que assistiu todas as aulas, para você que quis dar um rumo diferente para a sua vida, que quis ser diferente do que a maioria das pessoas, que quis se capacitar, que quis aprender e entender mais desse universo. Então vamos recapitular tudo que nós já aprendemos e vamos entrar também no fechamento do nosso curso e falar sobre o pregão eletrônico. Vamos lá? Então você já sabe quem é que pode vender, se você precisa ter um produto ou não, se você precisa ter uma empresa ou não, você já sabe o que são modalidades, você também já sabe como conseguir os editais, você também já sabe como ler os editais, você já sabe como conseguir a documentação para participar, já sabe também como participar de todas as modalidades, inclusive o pregão. E agora a gente vai para o pregão eletrônico, tá bom? Então, se você não assistiu nenhuma dessas aulas, se você está chegando agora, se você não sabe do que eu estou falando, eu recomendo fortemente que você volte e assiste todas as outras aulas. E se você não me conhece, meu nome é Antônio Lima. Sou servidor público há mais de 10 anos, atuando no mercado de licitações. Eu sou pregoeiro e também, no momento, estou como diretor do Departamento de Licitações e Compras, tá bom? Também sou a pessoa por trás de uma das maiores páginas do Instagram de licitações e a pessoa que está realizando este curso de licitações para iniciante, um curso prático, objetivo, que vai transformar você do mais absoluto zero em um licitante de sucesso, tá bom? Então vamos lá, vamos falar da nossa aula de hoje, que no caso é o pregão eletrônico. Eu deixei ele por último justamente porque é o regulamento que saiu agora, é o último decreto que saiu, então ele está fresquinho, saiu agora em 2019 e mudou algumas coisas, tá bom? Então vamos lá, até agora você já sabe que todas as modalidades você deve apresentar dois envelopes, um envelope contendo habilitação, um outro envelope contendo a sua proposta. E você também já sabe que no pregão existem duas peculiaridades. A primeira é a inversão de fase, a segunda é a disputa de lances. Se você não está entendendo nada do que eu estou te falando, aconselho que você volte nas outras aulas em que eu explico isso detalhadamente, tá bom? Então vamos falar do pregão eletrônico. O que difere o pregão eletrônico? A primeira coisa que temos que entender é, o pregão eletrônico, ele agora é regido pelo decreto 10.024, ok? E o que ele prevê? Entre as coisas que ele prevê que aquela documentação que você levaria em dois envelopes, você deve colocar no sistema eletrônico a qual terá a disputa. Então, tanto a documentação de habilitação quanto a sua proposta, ela deve ser inserida dentro desse sistema. Quando você deve inserir essa proposta? Antes do início da etapa de lances. Então você já sabe que um pregão tem etapa de lances. Se você não sabe, retorne e assista a aula do pregão presencial, porque o eletrônico basicamente é a mesma coisa. Bem basicamente, eu vou explicar as diferenças agora, ok? Então, você tem que você tem que saber que você tem que inserir toda a documentação exigida em edital dentro de um sistema antes da etapa de lances, ok? Existem vários sistemas no Brasil para pregão eletrônico, porém existem dois que são os mais comumente utilizados, que é o Comprasnet e também o Licitações E do Banco do Brasil, Comprasnet do Governo Federal e Licitações E do Banco do Brasil. Todos esses sistemas você obrigatoriamente tem que fazer um cadastro, porém no Comprasnet do Governo Federal o cadastro é um pouco mais elaborado, vamos dizer assim, é um cadastro de fornecedor, que você deve fornecer algumas informações um pouco maiores do que nos demais sistemas, que é o chamado SICAF. Obrigatoriamente, para participar de pregão eletrônico, utilizando a plataforma do Comprasnet, do Governo Federal, você deve fazer o SICAF, que é um cadastro de fornecedor. O mesmo se aplica quando você estiver em São Paulo e for utilizar a plataforma do Estado de São Paulo, que é chamada de BEC, Bolsa Eletrônica de Compras. Só que na BEC, ao invés de chamar SICAF, ele chama CalFESP, que trocando 6 por meia dúzia é o mesmo cadastro de fornecedor, ok? Nos demais sistemas em geral, você vai ter que fazer apenas o cadastro para utilizar o sistema, tá? Então, só recapitulando,
você já tem duas informações imprescindíveis para você poder participar de licitações. Primeiro, você deve inserir a documentação de habilitação, mas a sua proposta dentro do sistema a qual terá a disputa antes da etapa de lance. Segunda, alguns sistemas, eles obrigatoriamente obrigam você a fazer um cadastro de fornecedor um pouco mais detalhado. No caso do Comprasnet é o SICAF, no caso da BEC, no estado de São Paulo, é o CalFesp, e pode existir outros que também exigem, tá bom? Nos demais sistemas, em geral, é somente fazer um cadastro para utilizar aquele sistema, ok? Então vamos lá. Antônio, como que será a disputa no pregão eletrônico? Hoje existem duas formas de disputas para o pregão eletrônico, ok? Dois modos de disputa conforme o decreto 10.024, que é o modo aberto e o modo aberto e fechado, ok? Então existem esses dois modos, você vai descobrir qual modo que é quando você estiver lendo o edital. Se você não sabe como ler no edital, o que deve se procurar dentro do edital, como ler um edital, retorne nas aulas anteriores, que eu ensino exatamente como você deve ler um edital e quais são as informações que você vai encontrar dentro desse edital, tá bom? Então vamos lá. Modo de disputa aberto. O que é o modo de disputa aberto? Quando você insere a proposta no sistema, lembrando, quando você inserir a proposta eletrônica, vai ter um campo para você digitar o valor da sua proposta e colocar a descrição. Obrigatoriamente ela deve ser sigilosa, você não deve colocar nenhuma informação que identifique a sua empresa, ok? Agora, quando você estiver colocando o documento físico, que você escaneou ou gerou PDF, enfim, no sistema, aí sim você pode identificar, mas quando você está digitando ali, que ele abre um campo para você digitar o valor, digitar alguma especificação que você deva colocar, não pode identificar a sua empresa, aquilo é sigilo, ninguém pode saber, nem mesmo o pregoeiro, de quem é a proposta, nada que identifique a proposta deve estar no sistema, tá bom? Caso isso aconteça, você será desclassificado, ok? Então, leia bem o edital para você poder entender isso, tá? Então, vamos lá. Entrando no modo aberto. O que acontece? Quando o pregoeiro abre, vai aparecer na sua tela todos os preços de quem está participando daquela etapa de lance, tá bom? Então, você pode dar lance naturalmente ali e ir cobrindo os valores, ok? Lembrando que o pregão eletrônico ele tem uma característica que difere do pregão presencial. Lembra quando a gente falou do pregão presencial, que tem o menor preço e você tem que cobrir sempre o menor preço, e existem uma ordem para que isso aconteça, do último para o primeiro e assim sucessivamente, ok? No pregão eletrônico não necessariamente, você pode estar em qualquer posição e você pode dar lance à vontade ali, enquanto o modo de disputa estiver aberto ali para você dar lance, tá? E existe o lance intermediário, então não necessariamente você tem que dar o menor preço, você pode dar um preço menor do que o seu próprio preço, porém não menor do que a melhor oferta, ok? Isso é permitido no pregão eletrônico. Então o modo de disputa aberta ele tem um limite de 10 minutos, tá? Então durante 10 minutos o modo de disputa ele fica ali funcionando, ok? Quando ele estiver chegando nos 10 minutos, faltando 2 minutos para terminar, se alguém der lance, ele prorroga esse período por mais 2 minutos. Então imagine o seguinte, quando chegar no 8º minuto até o 10º, se alguém der lance, ele vai até 12 minutos. E assim sucessivamente, enquanto estiver dando lance, não necessariamente tem que ser o menor preço, pode ser um lance intermediário. Lembrando que o tempo não é cumulativo. Então imagine o seguinte, quando chegou nos 8 minutos, com 9 minutos para encerrar, alguém foi lá e deu lance. Em tese, ele vai prorrogar por mais 2, então ele iria até 12. Quando ele chegou no minuto 11, alguém deu lance. Como ele não é cumulativo, ele não vai para 14, ele vai para 13, porque ele já está com 11, vai entrar mais 2 minutos, vai para 13, ok? Supondo que passaram-se 30 segundos e alguém deu lance. Em tese, ele não iria para 15. Ele vai contar mais 2 minutos. Então, ele vai para 13,5, porque só se passaram 30 segundos, ok? E assim sucessivamente, até ficar 2 minutos sem ninguém dar lance. E aí, nesse momento, o sistema vai fechar automaticamente.
Antônio, o que acontece se chegar nos 10 minutos e ninguém dar lance? O sistema vai abrir uma tela e o pregoeiro pode optar por abrir novamente por mais 10 minutos. Dica para você que é servidor público ou que faz parte da comissão do pregão. Caso aconteça de ficar 10 minutos e ninguém dar lances, abra novamente por mais 10 minutos, porque com certeza em uma eventual auditoria você será questionado por que você encerrou e não abriu para mais tempo, tá bom? Então isso é um modo de disputa aberto. Só para recapitular, às vezes fica um pouco chato, mas tem que fixar na sua cabeça. Modo de disputa aberto, são 10 minutos, até 10 minutos, são 10 minutos, e nos 2 últimos minutos, caso alguém dê lance, ele vai prorrogando por mais 2 minutos, assim sucessivamente, até ninguém mais dar lance no período de 2 minutos, e aí ele encerra. Caso encerra os 10 minutos e ninguém deu lance, o pregoeiro pode reabrir por mais 10 minutos. Tranquilo? Agora vamos para o aberto e fechado. Como que funciona o aberto e fechado? O aberto e fechado é da seguinte forma. Existe um período aberto e depois um período fechado. O período aberto compreende por 15 minutos e não há prorrogação de prazo. Então o que acontece? Durante 15 minutos vai funcionar exatamente igual ao sistema aberto tradicional dos 10 minutos. A diferença é que quando chegar ao final dos 15 minutos, ele vai fechar. Então você pode dar lance intermediário, enfim. E o sistema vai indo. Quando deu 15 minutos, ele fecha. E ele vai aparecer aquela mensagem, quem já participou de pregão eletrônico nos moldes do decreto 5450 de 2005, lembra que o tempo ficava aberto até que o pregoeiro dava um comando que entraria para tempo randômico. Ok? E o tempo randômico era de 1 segundo até 30 minutos, para aquele lance em que você ficava dando um lance ali, ok? No aberto e fechado, o tempo randômico voltou, tá? O tempo randômico voltou. Então, o que acontece? Vai ter o aberto, 15 minutos de aberto, depois vai ter até 10 minutos de tempo randômico, ok? E ali você pode dar lance. Todas as empresas que estão participando da etapa de lance entrarão para o randômico. E dentro do randômico, esse tempo vai ser randômico, obviamente, então ninguém vai controlar e ele poderá durar até 10 minutos. Quando encerra-se esse randômico, a gente vai para a fase do fechado, ok? E quem vai para a fase do fechado? Se você assistiu todas as aulas, se não assistiu, retorna à aula do pregão em que eu explico quais são os critérios para a etapa de lance. E aqui para o fechado é a mesma coisa. Você vai ter o menor preço e todas as empresas que ficarem até 10% do menor preço entrarão para o fechado, ok? Na ocorrência de não existirem pelo menos 3 empresas, né, neste critério, você vai chamar as empresas que estão as melhores classificadas, as 3 melhores classificadas para a etapa de fechado, que é a mesma coisa que acontecia no pregão presencial, ok? O que vai acontecer no fechado? O sistema vai abrir no fechado, e você não consegue ver o preço de ninguém. E você pode dar um lance final para poder ficar com aquele item, ok? Antônio, eu já estou no meu limite, eu sou obrigado a dar lance? Não, você pode manter o seu preço, se você mantiver o seu preço, ele vai ficar ali. Quando o sistema abrir novamente, ele vai manter o seu preço, você não é obrigado a dar um lance e muito menos a digitar o seu valor. Aliás, nem pode, você deve digitar todas as vezes que você vai digitar um valor, tem que ser um valor menor do que o seu último valor, ok? Então, ele abre o fechado, são 5 minutos de fechado, e nesses 5 minutos as empresas podem dar o seu lance final. Só que ninguém vai saber qual que é o lance final de cada um, nem mesmo o pregoeiro consegue ver, por isso que é o fechado, tá bom? Então você dá o lance final. Após esses 5 minutos, o sistema abre novamente e classifica todas as empresas do menor preço para o maior preço. Neste momento, para você que assistiu à última aula, aplica-se o empate ficto para o aberto e fechado, ok? Então, só recapitulando, aberto e fechado, 15 minutos no modo aberto, até 10 minutos no modo randômico e 5 minutos no modo fechado. No modo fechado, ninguém vê o preço de ninguém. O aberto e o randômico, você ainda consegue ver o preço. Entrou para o fechado, você não consegue mais ver o preço. Então, você não sabe se alguém deu lance e você também não sabe qual foi o lance da outra pessoa.
ok? Então isso é o aberto e fechado. Antônio, quando que eu vou encontrar isso? Isso estará descrito no edital. O edital vai dizer se o modo de disputa é aberto, se o modo de disputa é aberto e fechado, e também, em geral, os editais explicam um pouco o que é isso. Mas, se você quiser ver onde fala isso e toda essa regra, ele está lá no artigo 32 do decreto 10.024, quando ele fala do aberto, e no 33 do aberto e fechado, também do decreto 10.024, ok? Então, basicamente, essa é a forma de disputa do pregão eletrônico. Então, só recapitulando tudo que foi falado nessa aula. Pregão eletrônico, pelos moldes do decreto 10.024, você tem que inserir no sistema, antes da abertura das propostas, tanto os documentos relativos à habilitação quanto a sua proposta, e digitar no campo específico a sua proposta, sem identificar a sua empresa. Ok? Existem 2 modos de disputa, e isso você já vai saber previamente, porque isso estará em edital. Ok? O modo de disputa aberto, que é tudo que eu já falei, o modo de disputa aberto e fechado, que é tudo o que a gente acabou de falar. Tá bom? Então, isso é o pregão eletrônico. Quando termina a etapa de lances, acabou tudo, aplica-se o empate ficto, conforme for o caso, você já aprendeu o que é empate ficto. E depois disso, o pregoeiro analisa toda a documentação, estando tudo ok, ele convoca você para assinar o contrato, assim como as demais modalidades, ok? Bom, Antônio, o sistema ele é simples, o sistema ele é complexo. Isso vai variar de sistema para sistema, ok? Como eu bem falei, os 2 sistemas mais utilizados hoje é o Comprasnet do governo federal e o Licitações Z do Banco do Brasil. Porém, existem outros sistemas, e se eles estiverem utilizando o decreto 10.024, com certeza a forma de disputa sempre será a mesma. O que vai diferir de um sistema para o outro é a forma como você vai operar esse sistema e como você vai inserir toda essa documentação dentro desse sistema, ok? Então, pregão eletrônico é isso, tá? Basicamente, o nosso curso está chegando ao final. Poderia fazer uma aula enorme de horas e horas e horas e horas explicando para você o que mudou no pregão eletrônico e por que você deve investir no pregão eletrônico. Afinal de contas, a grande maioria dos órgãos públicos estão migrando tudo para o pregão eletrônico, até mesmo pela obrigatoriedade quando o repasse é federal. Você vai fazer uma licitação com repasse federal, é obrigatório o uso do pregão eletrônico, obrigatório o uso do pregão eletrônico através dos moldes do decreto 10.024, inclusive ele revogou o decreto 5450, mas você deve investir no pregão eletrônico, porque a maioria dos órgãos, repito novamente, ou estão usando ou estarão usando o pregão eletrônico. Uma outra facilidade do pregão eletrônico, você pode estar sentado na sua casa e participar do pregão eletrônico, você não precisa se deslocar, isso diminui o seu custo. E lembra que eu te falei no começo, você pode participar da licitação sem gastar nenhum centavos, inclusive de locomover. Algumas plataformas permitem você participar de mais de uma licitação ao mesmo tempo, é o caso do Comprasnet. Você pode participar de mais de uma licitação simultaneamente. Então imagina, você vai participar de um pregão presencial, é praticamente inviável, impossível você participar de 2 pregões ao mesmo tempo, até porque você não estará em 2 lugares ao mesmo tempo. O máximo que você vai conseguir é enviar envelopes separados, um para cada órgão público, e torcer para ninguém cobrir o seu preço. No pregão eletrônico, não. Você pode participar de vários pregões eletrônicos simultaneamente, ao mesmo tempo. E isso vai te dar muito mais escala, isso vai te dar muito mais automação e, consequentemente, vai aumentar suas chances de sagrar-se vencedor e mais, vai aumentar o seu rendimento, ok? Então, isso é o pregão eletrônico. Na minha opinião, a modalidade do futuro, todo licitante antenado, ele deve ser especialista, ele deve ser perito em pregão eletrônico, tá bom?
Como eu te falei, é praticamente inviável, é praticamente impossível a gente fazer um vídeo explicando passo a passo de cada sistema para você disputar. Pegar na sua mão, falar, olha, é aqui, vai ali. Isso demanda muita prática, isso também demanda muito tempo explicando, tá? Mas com os conceitos que eu já te passei, com certeza você vai conseguir sim fazer isso, você vai conseguir sim se cadastrar no Comprasnet, se cadastrar no sistema do Banco do Brasil, enfim, em outros sistemas, e vai conseguir sim participar de licitações através do pregão eletrônico. Tudo que eu te falei aqui é basicamente o básico necessário que você deve saber para participar de pregões eletrônicos. Pela internet tem muito conteúdo, tem muitas pessoas ensinando isso de forma gratuita. Eu não sou o único que ensina isso, você vai encontrar muitas pessoas ensinando, assim como também tem muitas pessoas que ensinam cobrando, que tem muitas pessoas que dão esse conteúdo cobrando, mas você vai encontrar sim conteúdo gratuito, assim como também se você ler o decreto você vai entender plenamente como funciona. É evidente que no decreto não consta como você vai cadastrar nas plataformas, enfim, mas se caso você tenha interesse em fazer algo mais personalizado, caso você tenha interesse de que a pessoa pegue na sua mão, que demonstre através de tela, que te explique, se você tem uma certa insegurança em querer fazer esses cadastros, enfim. O que eu posso te dizer é o seguinte, não se reprima, não fique triste, é algo muito comum, eu te entendo plenamente, eu sei que muitas pessoas têm dificuldade, eu também teria, se eu não tivesse onde eu estou trabalhando todo esse tempo, mais de 10 anos trabalhando com licitação, eu também teria uma certa dificuldade, eu concordo e te compreendo plenamente. E pode ser que você queira algo mais personalizado, para poder entrar com mais foco, com mais expertise neste mundo. Para aqueles que têm essa vontade, que querem, a gente tem um curso prático, operacional, do sistema do pregão eletrônico, e a gente usa os dois sistemas mais utilizados atualmente, que é o Comprasnet e o Licitações E do Banco do Brasil. É obrigado a fazer isso? Não, muito pelo contrário. Você pode, com certeza, você vai conseguir se você procurar conteúdos pela internet. Você vai achar sim. E se você entrar nos sites, tanto do Banco do Brasil quanto do Comprasnet, do governo federal, com certeza você vai encontrar a forma de você fazer. Isso é um fato. A única diferença é, fazendo algo voltado para isso, você vai ter toda a expertise, você vai ter todos os macetes para você fazer isso mais rápido. Existe uma diferença entre você descobrir um caminho e você utilizar um GPS para chegar no ponto que você quer. Ou você ir andando sozinho, ou você pegar carona com um especialista que vai te levar ao ponto que você necessita chegar. Então, eu juntamente com a Nádia, que na minha opinião é uma das maiores autoridades quando o assunto é pregão eletrônico, estamos promovendo este curso de pregão eletrônico, utilizando as duas plataformas demonstrando as duas plataformas mais utilizadas no mercado, que é o Comprasnet e o Licitações E do Banco do Brasil, tá? Tem uma turma agora que vai iniciar eu não tenho certeza se a gente terá outras turmas ainda este ano. Antônio, eu preciso fazer esse curso? Se você não quiser, não precisa. Você só precisa fazer o curso caso você se enquadre no que eu te falei. Se você quer ter alguém que possa te ajudar da melhor forma possível para você tirar a dúvida, você pode fazer. Caso contrário, você pode utilizar as demais ferramentas que eu te falei. Você vai conseguir? Com certeza você vai conseguir, eu tenho certeza. Com todas as informações que eu te dei, eu tenho certeza que você vai conseguir. Talvez não com a mesma maestria, talvez não com a mesma facilidade e também talvez não com o mesmo tempo. Evidente que todo conhecimento ele demora para ser agregado e com certeza você vai aprender muito mais rápido quando você tem atalhos para fazer isso. Tá? E o que a gente está te oferecendo são esses atalhos, ok? Caso você queira, as inscrições estão abertas, são pouquíssimas vagas ainda disponíveis, tá bom? Não tenho certeza quando terá um novo curso desse, então, caso você queira, é só entrar em contato que a gente já te inscreve. Lembrando que também tem um grupo
que a gente vai fazer um grupo fechado somente para as pessoas que fazem os cursos e que estão comprometidas consigo mesmo, estão comprometidas em gerar resultado, tá? Bom, basicamente então é isso. Eu tenho certeza que depois dessas aulas você vai ter um norte, você vai conseguir, eu tenho certeza que você vai conseguir participar de licitações, eu tenho certeza que você conseguiu entender o mercado de licitações, eu tenho certeza que, como eu te falei no começo, eu te dei o melhor conteúdo, a nata do conteúdo, tudo para você conseguir participar de licitações. Inclusive te expliquei como que você consegue as CNDs, como que você consegue os editais, tudo de forma gratuita, inclusive participar de pregão eletrônico, tudo de forma gratuita, tá bom? Gratidão por estar aqui, gratidão por tudo, um grande abraço e até mais!